Olá, sejam muito bem-vindos. Como a Laura disse, o meu nome é Luís Ângelo e eu fui desafiado pela minha escola de filosofia Nova Acrópole de Lisboa para vos apresentar, para vos falar, para conversarmos sobre a banda desenhada de Calvin and Hobbes. Mas a nossa conversa, eu espero que vocês olhem para ela como um passeio, ok? Neste caso, eu vou conduzir esse passeio e no passeio que nós teremos em conjunto será partilhado por estas duas personagens que estão aqui encostadas uma à outra de uma forma tão serena, ao contrário de como eu me sinto, na verdade. E uma delas é o Calvin e a outra é o Hobbes. Antes de prosseguirmos, antes de arrancarmos com o nosso passeio, eu gostava de fazer aqui uma pequena leitura. Quem conhece, quem já leu Calvin and Hobbes? Ok. Boa, boa. Não é um território totalmente desconhecido para o público presente. Então, antes de arrancarmos o nosso passeio per si, eu gostava de vos apresentar o roteiro, ok? E este roteiro obedece ou é guiado por uma mão, por uma determinada mão. E essa mão é a mão da filosofia. Pensem que a mão da filosofia é um determinado olhar, ok? É um olhar que está presente em todos nós, naturalmente está presente em todos nós e muitas vezes nós o vemos nas crianças. E esse olhar começa com uma simples palavra. Porquê? Porquê? E é este olhar que, pela mão de Calvin and Hobbes, em conjunto com Calvin and Hobbes, nos permite, muitas vezes, levantar, de maneira, às vezes, um pouco tímida, o véu sobre a nossa experiência mundana. É normal que, com a nossa rotina, os nossos deveres, as nossas obrigações, nós não tínhamos tempo nem oportunidade para refletir. E a mão da filosofia, o olhar filosófico, exige tempo e um bocadinho de esforço. São um dos requisitos primários deste olhar. No entanto, os frutos que nós podemos obter, alcançar através deste olhar, são magníficos. Eu vou-vos fazer uma analogia. Todos nós estamos familiarizados com cinema. Eu espero que ninguém aqui presente seja profissional de cinema, porque assim poderá me corrigir no final se eu cometi alguma barbaridade. No entanto, eu descobri dois conceitos que tipicamente ao espectador comum são bastante alheios, mas que estão presentes de uma forma muito particular no cinema. Não sei se algum de vocês já ouviu falar no conceito de subtexto. Pelas vossas caras eu consigo perceber que nem por isso, não. Então, o que é o subtexto? O subtexto é uma característica que está presente num filme, mas é uma característica não evidente. E como não é evidente, requer um pequeno esforço de leitura, um pequeno esforço de interpretação. O subtexto é aquilo que não está explícito, mas sente-se, é implícito. E é transmitido muitas vezes pelas personagens, pelo que se entende do diálogo delas, por aquilo que nós assumimos que elas poderão estar a pensar. Ou seja, o subtexto é aquilo que, quando é explorado, permite-nos abrir novas camadas de entendimento e de exploração num filme. Ou seja, um filme, como a vida, nós podemos vivê-lo, senti-lo de uma forma imediata, mas mergulhando um pouco, tanto na vida como no cinema, num filme, num bom filme em particular, conseguimos aumentar, expandir o nosso entendimento sobre o mesmo. E existe também
um pequeno detalhe que muitas vezes nós não tomamos uma atenção consciente, mas que está lá, especialmente nos grandes filmes, nos bons filmes, que é a cor, a composição da cor. Nos bons filmes, os bons realizadores tipicamente dão muito atenção à composição da cena e à cor. A cor de uma cena, a cor associada a uma determinada personagem, muitas vezes é mais um elemento significativo que transmite um conjunto de ideias sobre a personagem e sobre a evolução do filme. A mão da filosofia, por sua vez, é aquele olhar que, quando nós transpomos para a nossa vida interior e a nossa vida exterior, permite-nos aprofundar um pouco mais, mergulhar um pouco mais. Um último exemplo, uma última analogia. É como nós fôssemos mergulhadores. A vida é o nosso oceano. Nós estamos tipicamente à superfície da vida e somos banhados pelo sol, as águas são transparentes, vemos os peixinhos em nosso redor. Mas, quiçá, quando nós mergulhamos um bocadinho nesse oceano da vida, quais serão os tesouros que estarão à nossa espera, prontos para serem descobertos? É este olhar, é esta atitude que, na banda desenhada de Calvin and Hobbes, eu vos quero apresentar. Isto é uma partilha minha, muito pessoal, aqueles pequenos tesouros, aquelas pequenas reflexões que eu encontrei. Pronto, já falei bastante sobre o olhar filosófico, agora o roteiro, o nosso caminho. Eu decidi fazer a seguinte abordagem. Primeiro vamos pegar nos elementos formais da banda desenhada, do meio, e vamos considerar um pouco esses elementos formais, ok? E imbuído nesse elemento formal estará o criador da banda desenhada, Bill Watterson. Depois vamos pegar em cada uma das personagens, vamos conhecê-la um bocadinho melhor, Calvin, depois Hobbes, e finalmente vamos juntar essas duas personagens e vamos perceber o que com elas, ou graças à sua interação, podemos descobrir. Para quem conhece a banda desenhada, saberá perfeitamente que há mais personagens em Calvin and Hobbes. E eu preferi focar nestas, ok? E estas certamente são o grande motor, o grande móvel da banda desenhada. Finalmente, depois de as termos juntado e termos descoberto o que delas emana, aquilo que nós aprendemos com elas, vou apresentar 3 tiras e, consoante o tempo disponível, poderei comentar, poderemos até falar rapidamente. Eu quero apenas vos transmitir a profundidade que nós encontramos numa banda desenhada que, à primeira mão, é tão leve, tão divertida. Desculpem se eu não consigo transparecer a leveza que vamos encontrar. Eu tenho que ser o contraponto sério à banda desenhada. Agora, vamos então começar pelo aspecto formal. Calvin and Hobbes. Então, eu já vos disse que Calvin and Hobbes foi-nos trazido, foi-nos resgatado do mundo da imaginação através de Bill Watterson. E a sua data de nascimento é 18 de novembro de 1985. Nós podemos concluir que durante os seus 10 anos de existência foi um período muito particular da história, se calhar um bocadinho desligado do nosso contexto atual. No entanto, o que nós podemos ler e encontrar nessa banda desenhada, os temas são tão presentes, muito comuns na nossa vida do dia a dia, ok? O desfazamento temporal não é assim tão grande que a gente não possa dar uma boa gargalhada, não possamos rir e também investigar um bocadinho. Agora, eu conheci esta banda desenhada, Calvin and Hobbes, primeiro num livro. Um livro tem um formato muito próprio. E só mais tarde é que eu percebi que Calvin and Hobbes arrancou num jornal. E o formato do jornal tem características muito próprias, ok? São condicionantes muito próprias. Isto obrigou ou influenciou Bill Watterson a ter uma abordagem muito própria. Ou seja, ele concebia tiras especificamente
para a semana e tiras com uma natureza diferente para o domingo. E o que é que nós podemos concluir disto? Ou o que é que nós podemos observar? Que as tiras da semana são tiras mais pequenas, mais diretas. O texto, há mais texto. Porquê? Porque é semana, temos todos que trabalhar, ler o jornal e vamos nos divertir um bocadinho. E a ideia tem que chegar até nós rapidamente. No domingo, Bill Watterson tinha maior liberdade. Tinha a sua tira, o espaço dedicado à sua tira era diferente. Isto permitia, de certa maneira, que ele tivesse uma atitude mais artística, mais criativa e que dava mais prevalência, porque, acima de tudo, a banda desenhada, o elemento fundamental é a imagem. O que nós vamos encontrar neste nosso passeio serão tiras da semana e tiras do domingo. E vocês vão perceber quão evidente é a diferença entre cada uma das duas. Uma pequena observação. As tiras que eu vos vou apresentar, o texto, a língua é inglesa. Isto é por uma razão dos recursos que eu tinha disponíveis, não fui capaz de traduzir não encontrei, infelizmente, na língua portuguesa. Espero que vocês compreendam esta minha limitação. Se tiverem alguma dificuldade, depois eu também posso explicar melhor o que é que está escrito. Qual é o ponto que eu quero pegar nesta pequena introdução que eu vos fiz relativamente ao formato? Tem a ver com o seguinte. Todos nós temos uma capacidade inata de criação, de realização. Tipicamente começa por uma ideia e depois nós debatemo-nos com o meio e com o contexto de realização dessa ideia. Bill Watterson, como eu vos disse inicialmente, a principal limitação dele era o formato em que a tira se encontrava inserida, neste caso, o espaço e o contexto, que era um jornal. O espaço, por sua vez, é um grande constrangimento. Porquê? Porque é limitado. E, para um editor, um espaço num jornal tem uma tradução direta. Espaço é dinheiro. Para um cartunista, e segundo o Bill Watterson, o espaço representa tempo e liberdade de exposição. Ou seja, são duas leituras diferentes pelo mesmo meio. Porquê? Porque cada uma tem a sua prioridade, a sua ênfase. E outra coisa do contexto que nós devemos atender no jornal é que a tira tem que ser rendível. Rendível na medida em que o conteúdo que é apresentado e a maneira que é apresentado não pode ofender, não pode traduzir ideias diferentes do maior público abrangente. Nós poderíamos ler estas duas grandes condicionantes como limitações. Eu acho que isto aqui é um erro de interpretação que nós trazemos muitas vezes, eu falo por mim, em particular, à minha vida. Porquê? Porque eu pego nas limitações do contexto ou do meio e encaro-as como ou limitação ou como impedimento à realização. Eu acho que é um erro de interpretação. Porquê? Porque, na verdade, essas limitações são definições inerentes à realização da nossa obra criativa. Quando nós consideramos como condições inatas, nós conseguimos transformar todo o nosso processo criativo, desinibir e adaptar de uma forma muito mais prática o nosso processo criativo e realizá-lo. Isto para-se tanto nas nossas vidas profissionais mas em particular na nossa vertente artística. Quantos de nós não têm ideias fantásticas, só que rapidamente não esmerece um bocadinho quando, e agora como é que eu realizo isto? Como é que eu construo isto? Se nós encararmos, se nós lermos como uma condicionante, como uma característica inerente à realização da nossa ideia, da nossa imaginação,
o esforço será muito facilitado. Na verdade, nós temos a imaginação, temos a criatividade, o processo e temos o engenho. O engenho é o processo que permite resgatar a imaginação para a realização. Ok? O ingrediente final, e que nós estamos mais do que cientes, é esforço e dedicação. Isso, sem esforço e dedicação, a realização de qualquer das nossas vertentes, por mais criativa que seja, não acontece. É engraçado, também em último comentário a este processo de criação, Bill Watterson, Calvin Hobbes correu durante 10 anos Calvin Hobbes correu durante 10 anos e Bill Watterson teve a capacidade de fazer uma leitura de todo o seu processo criativo ao longo destes 10 anos. E ele, vocês poderão reconhecer isto como óbvio, mas eu não deixo de achar interessante, que é, consoante o tempo, a experiência que ele foi ganhando tornou-se cada vez mais fácil. O processo criativo tornou-se cada vez mais fácil, mais rápido, mais eficiente. No entanto, nesse amadurecimento, algo daquela originalidade, daquele processo de descoberta, perdeu-se. Eu acho que isto aqui é uma analogia muito, eu não diria perfeita, mas muito engraçada pelo processo que nós conduzimos as nossas vidas. O ímpeto, a vitalidade que nós encontramos quando somos crianças, muitas vezes não é que se perca, mas transforma-se quando nós amadurecemos. O que eu quero, o que eu gostava com este nosso passeio era, de certa forma, resgatar um bocadinho em cada um de nós essa vitalidade, eu não queria dizer infantil, mas essa vitalidade que está presente em todas as crianças que nós vemos e na criança que nós vemos dentro de nós. Eu vou passar então para Bill Watterson, cá está. Acho que nenhum de vocês o conhece, não sei se já o tinham conhecido. Eu acho que é uma figura muito feliz pela cara dele que nos transmite. E em relação a Bill Watterson, ele tinha 28 anos quando começou pela primeira vez Calvin and Hobbes. Eu gostava de vos deixar com as palavras que ele transmitiu, que ele nos deu, perante um episódio relativamente a Calvin and Hobbes. Calvin and Hobbes, consoante foi crescendo, ganhou uma enorme popularidade. Tornou-se conhecido a nível mundial tornou-se conhecido e bastante acessível através dos livros que foram publicados com as coleções de Calvin and Hobbes. O que é que acontece quando alguma coisa se torna conhecida? Facilmente vendível. Torna-se muito atraente transformar a obra em merchandising. E a Bill Watterson foi-lhe proposto um negócio de merchandising, um negócio que envolvia os direitos sobre Calvin and Hobbes. E estima-se que este negócio poderia lhe render de 300 a 400 milhões de dólares. Eu vou-vos transmitir as palavras que ele disse relativamente a todo este episódio. Ele diz: "Não estou interessado em retirar toda a subtileza da minha obra para condensá-la num produto. A tira é mais do que piadas." Ele também disse o seguinte: "Não tenho interesse em transformar as minhas personagens em mercadorias. Se eu quisesse vender lixo de peluche, teria ido trabalhar como feirante. A ideia do boneco de Hobbes é especialmente nociva, porque toda a intriga de Hobbes é que ele pode ou não ser um tigre de verdade." A pergunta que eu vos deixo é: esta atitude, estas palavras, o que é que nos dizem da relação, da postura que Bill Watterson tinha
para com Calvin e Hobbes. Finalmente, Calvin. Vamos começar por Calvin. Eu disse-vos inicialmente que vos ia apresentar inicialmente cada uma dessas personagens de uma forma isolada. E porquê é que eu esperei? Porque Calvin está a ser agora um excelente contrabalanço à tensão que eu tenho dentro de mim. Porquê? Porque Calvin é espontâneo. É uma criança. Calvin denota uma liberdade, uma vontade de ser, existir tal como é, que às vezes para mim é refrescante. Agora, uma pequena curiosidade que alguns de vocês podem estar cientes, Calvin, em português seria Calvino, e isto faz alusão a um teólogo do século XVI. Não vamos abordar o teólogo, não é de maneira alguma o interesse deste nosso passeio. Haverá outras oportunidades para isso, se assim for necessário. O que eu vos queria transmitir, o que eu queria partilhar com vocês, seria mais a relação de Bill Watterson com Calvin. E eu acho que é uma relação multifacetada e bastante curiosa. Ou seja, Calvin, a personagem, não se inspira como Bill Watterson era criança. Não. Pelo contrário, para quem conhece Calvin é irrequieto, é rebelde, é um traquinas, é uma criança impossível quase, coitado dos pais. Bill Watterson, pelo contrário, era uma criança bastante sossegada e bastante obediente. Outra característica interessante que eu gostava de partilhar com vocês é que Calvin se inspira num dos filhos de Bill Watterson. Bill Watterson não tinha filhos. O que eu acho que é mesmo muito, muito interessante para todos nós é como é que Bill Watterson chegou a esta personagem. Eu acho encantador. Bill Watterson pega no papel e desenha, ou transmite, ou cria o antípoda dele. É verdade. Ou seja, em Calvin, nós encontramos quase o lado oposto de Bill Watterson. Ou seja, Calvin transporta, de certa maneira, a rebeldia, as dúvidas, a infantilidade, a angústia, os debates interiores que Bill Watterson tem. E às vezes são posições completamente opostas ao que Bill Watterson defende. E eu queria vos chamar, isto é um processo de anti-identificação. Eu gostava de vos chamar para a atenção para este detalhe, que eu acho muito importante. Quantas vezes nós damos vida e atenção ao não dentro de nós? Há crítica dentro de nós. Mas quando digo vida nós materializarmos, nós atendermos de uma forma consciente ou não às nossas vontades. E esse meio, muitas vezes, pode ser um meio necessário para, de certa maneira, trazermos organização, trazermos harmonia, trazermos alguma paz e serenidade às nossas vidas. Porquê? Porque nós estamos a transpor cá para fora. Nós estamos a dar consciência, nós estamos a dar vida e voz a esse elemento. Ou seja, é como Calvin, no seu processo de vida, de existência no papel, ajuda Bill Watterson a trazer harmonia à sua vida. Eu acho isto maravilhoso, maravilhoso mesmo. Se todos nós tivéssemos essa capacidade, certamente encontraríamos mais respostas, mais rapidamente, dentro de nós, as nossas próprias vidas. Ou seja, Calvin é um veículo de Bill Watterson. Não deixa de ter uma existência própria, mas também é um veículo, há um bocadinho de Bill Watterson em Calvin. É como o
Calvin, o infantil, refletisse a imaturidade que existe em cada um de nós. Aliás, deixem-me só partilhar aqui umas palavras que Bill Watterson tem em relação a esta dinâmica da infantilidade dentro de cada um de nós. Ele diz o seguinte: suspeito que a maioria das pessoas envelhece sem ter crescido e que dentro de cada adulto, por vezes não muito lá no fundo, há um fedelho caprichoso. E é na compreensão, na atenção a este fedelho caprichoso que eu quero chamar-vos a atenção ao papel vital, o papel de harmonia dentro das nossas próprias vidas. Claro que Calvin não deixa de ser uma criança, não é? E Calvin, para quem o conhece, além de ser super rebelde, ser super traquinas, às vezes é egoísta, é insuportável, ele não deixa de ser uma criança e é no valor, no papel de criança, nesse potencial que eu quero acreditar que ainda existe em todos nós, que eu vos quero chamar a atenção. Porquê? Porquê que nós olhamos para uma criança tantas vezes com paciência, com candor? Pela sua inocência. Ou seja, ainda não tem a maturidade, ainda não tem experiência do mundo real, do mundo adulto. Logo, nós até tomamos, às vezes, uma certa atitude condescendente perante a criança. Eu acho que nós nos estamos a esquecer que, às vezes, esquecemos que todos nós passamos por essa fase, por sermos crianças, e que existe, como eu disse anteriormente, uma criança em cada um de nós. E é à criança, ao papel da criança, que eu quero chamar a atenção. Porquê? Porque a criança, dada a sua inocência, como é que eu ia dizer? É o ser humano mais próximo, mais livre do mundo que nós consideramos adulto e próximo do mundo da intuição. Ou seja, no nosso percurso de crescimento, consoante nós vamos tendo maior maturidade, maiores responsabilidades, mais influências, sejam por nós próprios, sejam pelo mundo exterior, certas influências, certos condicionamentos vão sendo incutidos em cada um de nós. O processo é tão gradual que tipicamente nós não nos apercebemos. É quase invisível. E toda aquela liberdade de ser, de pensar, de perguntar, de questionar, perde-se. Perde-se um bocadinho. Se calhar perde-se muito durante esse crescimento, essa jornada até a vida adulta. É neste ponto que eu queria chamar a atenção, que a criança que existe dentro de nós está à espera, muitas vezes, de ser resgatada. Eu vou-vos dar um exemplo. Quantas vezes na nossa experiência, não sei, ou pelo menos na minha experiência com crianças, com umas crianças, em particular com os meus sobrinhos, eles começam-me a perguntar: porquê? Depois, porquê? Porquê? É chato. Às vezes é chato. Porque nós já sabemos as respostas, é quase evidente. Mas por trás desta pergunta da criança há uma curiosidade enorme para saber, para conhecer, para perguntar, para questionar. E no olhar filosófico, essa capacidade de questionar as coisas, mesmo que nos sejam naturais, que deve estar viva e presente. É às vezes o olhar inocente da criança que, não, desculpa, mas porquê que é assim? Porquê que não pode ser de outra maneira? Nós não estamos a ser chatos, mas estamos apenas a aprofundar, a questionar. E é neste sentido que é como resgatar esse potencial da criança e trazê-lo para a vida, na vida de adulto. Eu não estou a sugerir que não é uma regressão. É uma integração, é um atendimento
É isso que existe dentro de nós, muitas vezes lá no fundo. E é essa capacidade que muitas vezes, quando nós não vemos possibilidades, nos abre aquela pequena frincha para avançar. E essa pequena frincha, muitas vezes, é-nos despertada pelo mundo da imaginação. Para quem conhece Calvin e Hobbes, Calvin muitas vezes está mergulhado em aventuras da imaginação. Ele está como um astronauta Speed, pronto, é real, pronto, ele está a viver mesmo esta viagem. Ele além de ser um astronauta, felizmente também tem a capacidade de ser um viajante do tempo. Ele pega num caixote e viaja no tempo com Hobbes, é maravilhoso. Também a mesma caixote de cartolina também pode ser uma máquina replicadora. E às vezes o Calvin veste o fato de super-herói e torna-se um homem estupendo. Nós podemos rir e encarar a imaginação, é um mundo de fantasia. Não deixa de ser verdade, mas o que eu vos queria despertar é para a diferença, em particular, que existe entre imaginação e fantasia, ok? Nós podemos olhar para estas aventuras imaginárias de Calvin e Hobbes, em particular Calvin, como escapismo, ou seja, ele está perante uma situação difícil e foge para o mundo da imaginação para tentar fugir ou escapar. Isto traduzido para o nosso mundo crescido seria fantasia. E não é aí que eu quero vos trazer durante este passeio. Não. O que eu quero é resgatar mesmo a imaginação que existe atualmente em todos nós. E eu vou resgatar a imaginação que existe em todos nós através de um exemplo. Vou construir um argumento pela importância deste exemplo. A imaginação não é só um aspecto criativo ou artístico. Pelo contrário, a imaginação é um ingrediente fundamental à humanidade. Fundamental. Quem menosprezar a imaginação não conhece verdadeiramente a natureza da humanidade e como a humanidade evolui. Eu vou-vos dar um exemplo. Vamos começar por algo mais técnico, não queria dizer técnico, mas se calhar por uma abordagem no campo das ciências. É a imaginação, muitas vezes, a concepção de alternativas, a imaginação de alternativas, que abre possibilidades. É através da imaginação, a vontade de conceber, de encontrar respostas, meios que abre o caminho. Ok? Por exemplo, voar. Há 600 anos, há 300 anos, era impossível. Era uma fantasia. Pertencia ao mundo da imaginação. Agora, voar, algo banal, algo do dia a dia. No entanto, a semente, a imaginação, a capacidade de imaginar para querer que isso acontecesse, de certeza que partiu de alguém que olhou para os pássaros e imaginou-se com asas a voar. Essa foi uma das sementes. E agora são os pássaros metálicos que nos levam a voar. Qual é a diferença? A diferença é que atualmente é banal. E no passado nós olhávamos como fantasia. Mas a semente que nos chegou da imaginação está lá. Eu falei-vos da componente científica e técnica. Eu vou-vos apresentar outra perspectiva. Mais uma vez, eu não vou pegar na componente artística, da expressão artística. A imaginação é fundamental para a sociedade. Porquê? Porque muitas vezes é a capacidade da utopia de imaginar maneiras de estar, de relacionar,
de se conviver, de organizar a nossa vida social, que planta as sementes no coração dos homens para que gerações futuras realizem esse sonho. Realizem isso que era considerado como imaginação. Ou seja, a imaginação tem um papel fundamental na vida humana. E cabe a nós, adultos, já com maturidade, já com capacidade, resgatar a imaginação para a realização. Muitas vezes o processo demora séculos, mas é um percurso que vamos percorrendo em conjunto. E é nesse sentido que nas nossas vidas pessoais eu invoco, ou peço que vocês invoquem um bocadinho a imaginação. Porque muitas vezes é a imaginação que quebra os moldes do que é possível para nós encontrarmos, para nós vermos. Imaginação é uma capacidade de visão, acima de tudo. Vermos, concebermos respostas que, de outra maneira, acharíamos impossíveis ou não veríamos. Estou a ser muito sério, desculpem-me. Calvin, resgata-me. E é neste resgate que eu vos trago, e é um resgate que Calvin poderá fazer a cada um de nós também. Porquê? Porque Calvin, como eu vos disse, é rebelde. É mesmo rebelde. E às vezes é egoísta. É impressionante. E eu acho que nesta postura, nesta atitude infantil de criança, eu acho que há uma pequena sabedoria que nós podemos trazer para as nossas vidas. E é uma forma de rebeldia saudável. É uma rebeldia saudável e, por sua vez, de fidelidade interior. Tal como no nosso percurso para a maturidade, nós vamos nos integrando em sociedade e vamos procurando obedecer e percebemos rapidamente ou não o que é possível, o que é que não é possível, às vezes não de uma forma diretamente, mas vamos construindo esses pequenos moldes mentais que informam o nosso ser e a nossa personalidade e a nossa postura perante a vida. É a rebeldia de uma criança, eu digo rebeldia saudável, não é uma rebeldia egoísta que às vezes diz que quebra esses grilhões, que quebra esses moldes e diz, não, eu não sou assim, eu sou de outra maneira, eu quero fazer à minha maneira. E eu acho que isto aqui é, acima de tudo, um respeito para connosco próprios e uma questão de fidelidade interior. Para mim, Calvin, apesar das birras, apesar de todos os episódios que tem com os pais, se nós olharmos num determinado ângulo, especialmente se o trazermos para as nossas vidas adultas, acima de tudo, é uma fidelidade interior. É isso que eu vos quero transmitir. É no Calvin que existe em todos nós, obviamente no respeito para com o outro, e é aí que entra a maturidade, porque nós não existimos de uma forma sozinha, não é? Nem de uma forma muito menos egoísta, que eu acho que Calvin é muito importante nas nossas vidas. É nesse sentido de fidelidade e de exercício de nós próprios. Já falei bastante sobre Calvin. Eu gostava-vos de apresentar a outra metade de Calvin and Hobbes, a outra grande metade, e é um tigre, ok? Supostamente é um tigre. Vamos discutir sobre a natureza de Hobbes. E tal como Calvin herda o nome de um teólogo, alguém que realmente existiu, Hobbes, por sua vez, herda o nome de um filósofo do século XVII. Mais uma vez, não é por aí que eu vou pegar. O olhar filosófico
de certa maneira, levou-me a pensar, levou-me a refletir sobre esta personagem numa perspectiva diferente. Ao longo de Calvin e Hobbes, evidenciam-se muitas dinâmicas. E as dinâmicas existem sempre que há uma relação entre, pelo menos, duas personagens. E, centrado em Hobbes, na minha opinião, está o animal. Mas é um animal inteligente. E é na exploração deste animal, da nossa relação com o animal, que nós vamos neste passeio. E é engraçado que Hobbes, e pela maneira como Bill Watterson o trouxe, foi inspirado numa gata que ele tinha. E Bill Watterson traz a Hobbes uma dignidade animal que muitas vezes nós nos esquecemos. É uma dignidade e quase orgulho. E eu acho que isto traduz-se em elementos que vale a pena explorar um bocadinho mais à frente, mas o que eu vos queria passar para já é que este tigre é um tigre bastante humano. Muitas vezes é o contraponto, é o contrapeso maduro e que questiona e que procura conter, que nem sempre contém, às vezes até alimenta a vivacidade, a espontaneidade de Calvin. Agora, é na condução do tigre humano, porque aqui ele está no seu aspecto felino, mas muitas vezes o encontramos a andar bípede, que é uma característica muito humana, a nossa coluna vertical reta, que o encontramos nas tiras, em particular quando está com Calvin. Para quem o conhece, muitas vezes o seu lado tigre manifesta-se com as emboscadas que ele faz a Calvin. E, coitado do Calvin, raramente tem a capacidade de iludir este tigre caçador que vive na sua casa e muitas vezes até dorme na sua cama, até lhe rouba o lençol. Qual é o passo, onde é que nos leva esta relação com Hobbes? É um tema que nós podemos encontrar e cada um terá a sua opinião pessoal, que é Hobbes materializa-se ou desenha-se na tira, tanto na forma de um tigre, muitas vezes antropomórfico, ou seja, andar, mas também sobre a forma de peluche. E ele mostra-se na forma de peluche quando Calvin está na presença de outras personagens. E isto levou a uma discussão sobre a realidade de Hobbes. Ou seja, Hobbes existe ou não? É um produto da imaginação de Calvin ou não? E eu acho que este aqui é um tema, o tema subjacente a isto é um tema que todos nós partilhamos, que é a procura pela verdade. E a verdade e a realidade estão unidas, basicamente. Simplesmente digamos, facetas do mesmo conceito. E é este diálogo, esta discussão que eu gostaria de trazer um pouco à nossa luz, à nossa consciência. Ou seja, nós como humanos, o papel da verdade nas nossas vidas é fundamental. É fundamental. Porquê? Porque é uma das pedras basilares da nossa existência em sociedade. Não só na existência na sociedade, mas também no progresso humano. Porquê? Porque é à procura da verdade que muitas vezes a evolução científica ocorre. Ou seja, há pessoas que na sua procura pela verdade da realidade, determinadas verdades, fazem investigações, procuram saber mais ou melhor. É nessa pesquisa pela verdade que descobertas científicas expandem os horizontes do nosso conhecimento
e muitas vezes as nossas capacidades técnicas. Como o motor que está por detrás é a procura pela verdade. Agora, nessa pesquisa pela verdade, nós também a espelhamos, ou na preservação, ou na existência dessa verdade, também se materializa nas nossas relações. E materializa-se nas nossas relações connosco próprios, e nós encontramos isso como fidelidade a nós próprios, com o outro próximo e também em sociedade. A nossa ligação em sociedade, para nós, às vezes é um elemento, pelo menos para mim, às vezes é um elemento natural, quase invisível, mas assenta na verdade. Porquê que assenta na verdade? Porque nós assumimos, nós queremos que será respeitada pelo outro. Ou seja, é uma verdade partilhada por todos nós. Ou seja, o respeito pelas organizações, o respeito pelo outro, a convivência em sociedade assenta na pedra basilar que é a verdade. E é nessa pedra basilar, tão basilar para a verdade, eu vou-vos dar um exemplo. Se nós temos um amigo que nos mente, rapidamente essa pessoa deixa de ser nosso amigo. Porque a verdade dele é fundamental para nós. Se nós temos um colega de trabalho que nos mente, a nossa relação com ele deixa de ser a mesma. Além de afetar a qualidade do nosso trabalho, afeta a nossa relação profissional. A nossa relação com os nossos políticos, que deveria ser baseada na realidade, na verdade, não acontece muitas vezes, mas devia ser. E se calhar, muitos dos sintomas que nós vemos na condução da nossa política, como por exemplo o desligamento, acontece porquê? Porque nós não vemos a verdade refletida na política. Ou seja, quando nós não vemos a verdade refletida na nossa condução, com o exterior, há um certo desligamento. Agora, o problema é quando nós tentamos impingir a nossa verdade à verdade do outro. E aí passamos da objetividade, numa relação objetiva, para a subjetividade. E há um diálogo. A verdade, a realidade pode ser apenas uma, mas a leitura e a interpretação dessa mesma realidade, dessa mesma verdade, pode ser múltipla. É por isso que os antigos filósofos, em particular Platão, dizia que, pela boca de Sócrates, que existe doxa. E o que é doxa? Doxa é opinião. E todos nós temos opinião. A opinião que nós temos, uma opinião, é uma construção, é uma interpretação da nossa realidade. É a nossa verdade interior. É, de facto é. Mas não deixa de ser opinião. E é neste percurso, neste trilho, que nós vamos no sentido da sabedoria, da verdade. Agora, neste diálogo, e eu acho que é muito engraçado, eu vou-vos deixar a verdade de Bill Watterson em relação a Hobbes. Ele diz: não considero que Hobbes tigre seja fruto da imaginação de Calvin. Calvin vê o Hobbes de uma maneira, enquanto as outras o veem de outra. Mostro duas versões da realidade e cada uma faz sentido para quem a vê. Creio que é assim que as coisas se passam na vida. Não há duas pessoas que encarem o mundo exatamente da mesma maneira. E limito-me a representar isto nas minhas tiras. Hobbes tem mais a ver com a natureza subjetiva da realidade do que com os bonecos que adquirem vida. Ou seja, é neste diálogo de tolerância que Bill Watterson, pela natureza de Hobbes, vos convido a trazer às vossas vidas. Na partilha de cada verdade interior, no exercício da nossa verdade interior, seja permeado um bocadinho pela tolerância da verdade do outro. E, por aqui, conduz-nos a uma relação, Hobbes conduz-nos a pelo papel e pela sua natureza, a uma relação que eu acho muito engraçada, que é a relação que nós temos com os animais. Ok? Hobbes é um tigre, é um animal, portanto, como é evidente, e é também, de certa maneira, um meio de expressão para a natureza da nossa relação com os animais.
E eu quero vos falar do animal exterior. Vamos começar pela nossa relação com o animal exterior e depois passamos brevemente ao animal interior que existe em cada um de nós. Eu acho que a nossa relação com os animais é muito peculiar, em particular com os animais de estimação. Porquê? Porque eu faço esta pergunta. Quantos de nós já não falou com um gato? Ou quantos de nós já não exigiu que um cão de estimação não tivesse um comportamento civil na companhia das outras pessoas? Eu acho isso muito engraçado porque é como nós, seres racionais, procurássemos exigir uma conduta racional a um animal irracional. Pronto. Isto acontece-nos de uma forma muito natural. E eu tenho uma ideia porque é que isto acontece. Eu acho que isto tem a ver com proximidade, ok? E os moldes em que se traduz esta relação é exatamente, ou é muito semelhante aos moldes que nós temos com os restantes seres humanos, homens e mulheres. Porquê? Porque esta proximidade investe-se em dois campos. O campo físico, o campo emocional e o campo mental. Obviamente que nos animais nós não vamos exigir identificação política ou não vamos pedir ou até intelectual. Nós não vamos perguntar ao nosso gato que livros é que ele anda a ler, não é? Mas a nossa proximidade emocional com ele já é de outra natureza. E essa proximidade emocional está imiscuída com a nossa proximidade física. Se nós pensarmos bem, é o mesmo que se passa com as pessoas que partilham a nossa vida. Os nossos amigos são aqueles, e os nossos familiares, são aqueles que têm uma proximidade, tanto para bem, e então, quando digo amigos também digo inimigos, proximidade emocional. Enquanto os desconhecidos, basicamente, não estamos investidos. Ou mesmo pela proximidade física. Nós consideramos muito mais o vizinho que nós mal conhecemos da nossa rua do que um ser humano que só nos cruzamos com ele uma vez e passa. Ou seja, é como houvesse uma relação entre a individualidade e a proximidade que esse ser tem, seja ele animal, seja ele ser humano. E essa relação reveste-se de umas certas matizes, umas matizes que eu gostava de chamar a atenção. Ou seja, a proximidade emocional, mental e física, existem determinadas matizes que são muito semelhantes às mesmas matizes com que nós nos relacionamos ou conduzimos a nossa relação com os restantes seres humanos. E eu vou-vos dar exemplos. Essas matizes são abstração, ignorância e experiência. Vou começar pela abstração, que é a mais óbvia. Nós, tanto temos um gatinho chamado Friscas, como nós vemos um gato vadio. É o mesmo animal, mas a nossa postura é diferente. O Friscas é como se fosse um indivíduo, o gato vadio é um gato. E isso é um nível de abstração. O outro nível de abstração seriam os gatos. O mesmo se passa com os cães, o mesmo se passa com as vaquinhas, com as baleias, ou seja, na nossa relação com os animais há diferentes níveis de abstração. E esses níveis de abstração, de certa maneira, regem a nossa conduta, a nossa postura perante esses animais. Ou seja, nós temos o conceito de vaca, não é? Mas seria o conceito da vaca que me dá leite, que está presente na minha quinta, que tem o nome de Amélia. Outra é uma vaca que eu nunca vi, mas que o seu leite chega através de um pacote. Ou seja, há um desligamento, há uma camada de abstração. O mesmo se passa com os seres humanos. Eu posso ter o meu grande amigo José, mas existir outro José que eu nunca vi e nunca ouvi falar. É uma pessoa, é um homem, tem uma identidade própria. Em si tem, mas eu não o conheço. O mesmo se passa, o mesmo nível de abstração existe noutras condicionantes, em que nós simplesmente pomos lá categorias. Os portugueses, e nos portugueses nós temos os minhotos,
temos os alentejanos, depois temos outro nível de abstração, que é os espanhóis, os japoneses. Ou seja, esses níveis de abstração, existem indivíduos, de facto, mas a maneira como nós lidamos é sempre por abstração. E inerente à abstração, o que é que nós temos? Temos ignorância. O que nós abstraímos, nós muitas vezes ignoramos. E esse campo de abstração, muitas vezes, é uma forma de cegueira. É isso que eu vos gostava de chamar a atenção. É uma forma de cegueira. Porquê? Porque nós, ao ignorarmos, nós estamos a reduzir, muitas vezes, uma pessoa que vem até nós fazemos uma leitura. Ok, esta pessoa veio de sítio X, fala Y e tem idade H. E nós, nesse conjunto de abstrações, impingimos, de certa maneira, um molde. Ainda não é um indivíduo. O problema é quando o molde chapa, ou seja, não casa com o molde e há um conflito. E nós estamos, eu não estava à espera disto. Pois não, porque nós não demos espaço para o indivíduo se transparecer. O mesmo se passa com os animais. Eu gostava de, neste processo de humanização, que eu acho que é muito importante, eu gostava de vos partilhar um episódio pessoal. Os meus avós chegaram a ter animais e o meu pai cresceu com um porco, com um porquinho. E houve um dia que o porquinho tornou-se porco, era maduro, e o que lhe aconteceu? Teve que ser morto. Teve que ser morto para sustentar a família do meu avô. O meu pai chorou. Porque o meu pai tinha proximidade com aquele porco. Sempre que há proximidade, sempre que há uma relação, ou seja, quando passa da abstração para ser um indivíduo, há sempre uma relação próxima. Nós, atualmente, na minha opinião, estamos, de certa maneira, desligados dos animais. Há um desfazamento, ok? Isto é a minha opinião. E esse desfazamento demonstra-se pela maneira como nós, de certa maneira, conduzimos todo o tipo de relação e de confusão que temos com os animais. É duro lidar com o animal. Porquê? Porque muitas vezes o animal é uma fonte de alimentação e ele tem que morrer para nos manter. E para a nossa psique, como é que nós harmonizamos isso? E era nisso que eu vos queria chamar a atenção. Na relação com alguém, seja uma pessoa, seja um animal, há sempre fricções. Mas por haver fricção, não significa que não possa existir harmonização. O pior que podemos fazer é a abstração, é a ignorância, é desligar. E é nessa conduta, primeiro pelo vínculo da humanização que Hobbes nos traz, porque isto é um exemplo perfeito. Nós estamos a exigir que o Hobbes tenha o Calvin está a exigir a Hobbes que tenha uma postura humana. O reflexo seria muitas vezes diferente. Seria olhar para o animal tal como é. Porque nós é que temos a capacidade de nos ligar a ele de uma forma mais consciente. Falei-vos da nossa relação com o animal exterior. Eu queria-vos comentar um pouco o nosso animal interior. Eu acho que existe uma dinâmica muito interessante dentro de cada um de nós, que é a condução a interpretação entre o animal racional que nós nos vemos. Eu pessoalmente, eu às vezes penso que nós somos animais irracionais dotados de alguma racionalidade. Pronto, nós considerarmos animais racionais, às vezes acho que é um bocadinho de orgulho. O que eu queria trazer aqui é que existe irracionalidade entre nós. Existe um animal dentro de nós. E a nossa racionalidade, eu quero que vocês olhem como fosse o capitão. E o animal dentro de nós é o barco. É o barco que nos conduz através desta jornada da vida, este mar, este oceano de vida. E um bom capitão conduz o barco, obviamente, está ao leme do barco,
mas também atende às necessidades do barco. Porquê? Porque, caso contrário, o barco afunda-se. E é nesse diálogo, nessa procura pela harmonia entre a componente racional que existe entre nós e a componente irracional, a componente mais animal que existe entre nós, que eu vos gostaria de chamar a atenção. Agora, quando eu estava a investigar o Hobbes, através desta lupa, eu estava-me a perguntar porquê o tigre? Porquê que ele escolheu o tigre? O que é que existe aqui no tigre? Qual é o símbolo, qual é o motor que alimenta Hobbes? E eu pus-me a pensar o que é que representa um tigre, um ser humano? Pus-me num cenário, imaginei. Luís, se estivesse em frente ao tigre, como é que irias reagir? A primeira coisa era fugir, pânico, fugir. Entrava num modo animal de fuga, obviamente. Ou seja, o tigre é uma ameaça. É um animal mais poderoso do que eu, de certa maneira. E é um animal que é caracterizado, além de ser como ameaça, tem uma capacidade de se traduzir como morte. Ou seja, de certa maneira, o tigre, Hobbes, lembra a Calvin quão orgulhosos nós às vezes somos do facto de sermos seres humanos. Orgulhosos e tão pouco humildes. Porquê? Porque se nós nos considerássemos apenas comida, como o Hobbes considera Calvin, eu acho que iríamos tratar o reino animal, os animais, de uma forma mais par. Estaríamos a um nível mais próximo. Porquê? Porque há uma coisa que eu acho muito engraçada. Nós vemos-nos quase sempre como no topo da cadeia alimentar. E se existe um animal que concorre ou que está acima de nós na cadeia alimentar, isso no íntimo, só espero nunca me cruzar com um urso, só espero nunca me cruzar com um tigre, ou com um leão, ou com um crocodilo. Porquê? Porque nos lembra, muitas vezes, uma coisa que nós não sabemos, que nós preferimos esquecer, a morte está próxima de nós. Além da humildade, lembra-nos quão próxima a morte está. E é nas emboscadas que o Hobbes faz muitas vezes a Calvin, e é nesta lembrança ou ideia que Hobbes transmite a Calvin, que eu vos queria trazer, que é o papel da morte é perene, morte, como Hobbes está muito próximo de Calvin, a morte também está muito próxima de nós. Nós não devemos temer a morte, devemos aceitar a morte como presente de uma forma perene, normal, natural nas nossas vidas. Eu acho que é um dos símbolos, um simbolismo oculto, este excerto, esta tira não é a única tira em que Hobbes transmite a superioridade e a elegância dos animais, em particular dos tigres, e reduz, de certa maneira, os humanos a comida. É como fosse um elemento para trazer-nos ao chão da existência, que perante a morte somos todos iguais, e se calhar um bocadinho de humildade seria o ideal para termos uma relação um bocadinho mais saudável, não só connosco próprios, mas também com os animais. Agora, finalmente, vamos passar à dinâmica de Calvin e Hobbes, e o que eu vos queria chamar aqui ou seja, eu apresentei-vos conceitos dispares que foram apresentados de uma forma isolada de Calvin e Hobbes, e agora vamos
juntar. E é nesta junção explosiva entre Calvin e Hobbes, nos episódios que eles transmitem ao longo das tiras de Bill Watterson, que emergem determinados frutos. Ou seja, nós já explorámos, de certa maneira, alguns dos temas, algum do simbolismo, e, em particular, como Hobbes lembra Calvin, ou lembra-nos a todos nós, porque nós estamos a ler, e lembra-nos a todos nós de determinadas condicionantes, de determinadas questões da nossa vida. Existe, eu acho que é o coração, existe um elemento fundamental que transparece ao longo desta banda desenhada. E, desculpem, eu intento, mas não consigo. Faz parte da minha natureza, tenho que ser fiel a mim próprio, como eu próprio disse há pouco, que é o humor, ok? E o humor, na minha opinião, é o grande facilitador. É o grande facilitador. Porquê? Porque o humor é aquele ingrediente que permite quebrar resistências. Seja resistências ao entendimento, seja outro tipo de resistências. Deixem-me só eu vou-vos dar aqui mais detalhes. Eu acho que existem três grandes formas de resistências. Existem as resistências mentais, emocionais e físicas. E agora, através do humor, eu vou-vos dar exemplos como o humor nos ajuda nestes três contextos. Então, resistência mental. Imaginem o que é, muito próximo disto, uma aula de um professor monocórdico, sempre a debitar, uma hora e meia. Não sei se alguém... Aquelas aulas mesmo chatas. O que é que nós aprendemos? Em 15 minutos estamos completamente distraídos, estamos completamente a dormir. Desculpem se algum de vocês está a dormir, porque não trouxe humor suficiente a esta apresentação. E é nisso que eu acho que é muito importante. O humor é aquele ingrediente que muitas vezes quebra as nossas resistências mentais. Ou seja, é através da expressão do humor que certas ideias que nós, a priori, muitas vezes iríamos resistir ou não íamos ter capacidade para chegar até elas, que atua e nos propicia o ambiente ou o entendimento adequado. E o que nós encontramos, em particular nas tiras de Calvin e Hobbes, é exatamente isso. É o humor nos despertar, nos fazer levantar questões. Nós podemos ler de uma forma superficial, mas se mergulharmos um bocadinho, o humor é o ingrediente que está a atuar por trás disso. A nível emocional, é muito simples. Vocês são zangados com alguém. Esse alguém, por alguma razão, escorrega, tem um acidente e vocês partem-se a rir com ele. Eu tenho quase certeza absoluta que vocês não vão estar tão zangados com ele. Quase certeza. Se vocês se riem dele, de certeza absoluta que não vão estar tão zangados. A questão está lá. O problema que está por trás da zanga mantém-se lá. Mas a postura que nós vamos ter será diferente. Ou seja, toda aquela tensão que existia foi transformada de uma certa maneira. Foi libertada através do humor. Nós rimos, nós extravasamos. E a nossa postura, a nossa receptividade a lidar com o problema, a nossa resistência, que não quero falar sobre isso, não vou falar, estou chateado contigo, será completamente diferente. É impressionante como o humor atua. E, finalmente, como é que atua a nível físico? Eu não vou dar o exemplo dos palhaços, mas vou dar o exemplo dos cartazes. Existem cartazes, eu creio que ainda estão por aí, que foram empregos pelo Jardim Zoológico de Lisboa, em que nós vemos animais a rirem-se. E é um processo de identificação e quase imediato. Os animais riem, são humanos, são inteligentes como nós. Que engraçado. E nós há muita maior receptividade por identificação física, estamos muito mais receptivos, muito menos resistentes a explorar isso, a irmos ao Jardim Zoológico. E é nesse sentido que eu vos queria chamar a atenção. É que o humor pode, mais uma vez, em doses reguladas, pode ser o grande facilitador para o entendimento e o grande eliminador das resistências.
E agora chegamos, se calhar, à minha parte favorita, ou das minhas partes favoritas de toda esta apresentação, que é o coração. O coração de Calvin and Hobbes. E é uma coisa que eu acho mesmo muito bonita. É um grande motor, um dos grandes motores que está por trás da relação de Calvin and Hobbes é um coração, é um vínculo. E esse vínculo, essa relação, é a amizade. E o que eu vos queria de transmitir é quão importante não são para nós os nossos bons amigos e quão importante não seria, se calhar para cada um de nós, ter um Hobbes na nossa vida, em que nós pudéssemos partilhar brincadeiras, mas também partilhar o que vai dentro de nós, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas fragilidades. É no vínculo da amizade que muitas vezes nós podemos ser. E o que nós vemos exatamente aqui em Calvin e Hobbes, que brilha em quase todas as tiras, não em todas as tiras, mas de uma forma permanente ao longo da banda desenhada, é esse apoio, esse vínculo que os une. E é essa natureza desse vínculo, seja da amizade, seja do amor, que eu queria trazer, que eu vos queria despertar. Eu não sei quanto tempo temos, desculpem, eu perdi-me um bocadinho com o relógio. Portanto, eu vou-vos trazer aqui 3 tiras de uma forma muito rápida e queria só comentar que as ideias, cada um de nós terá, isto é a minha opinião, cada um de nós terá a sua perspectiva, a sua opinião, mas eu acho que esta tira é mesmo, é muito engraçada, não sei se provavelmente não conseguem ver. Calvin e Hobbes encontram um passarinho morto e é a primeira parte da tira, ok? E estabelece-se um diálogo entre eles. E este diálogo incide sobre 2 aspectos que todos nós lidamos, que é a beleza e o horror da existência. Ou seja, a vida pode ser extremamente bela, mas igualmente assustadora. E nós somos confrontados com isso perante a morte, ou seja, perante a impermanência da vida. A segunda parte desta tira, que eu acho que é a segunda parte da tira, tem a ver como nós, na condução da nossa vida diária, nos esquecemos de atender devidamente à beleza e ao horror, entre aspas, da vida. Porquê? Porque temos que trabalhar. Temos que apanhar transportes públicos, temos coisas para organizar, temos coisas para cuidar. Não há tempo para viver, não há tempo para pensar. E esta tira depois propõe ou diz que eles são crianças, quando formos adultos teremos maior conhecimento, maior experiência da vida e teremos um entendimento melhor sobre a realidade, sobre esta natureza da impermanência, da morte, da beleza, do horror que existe. E finalmente eles encostam-se a uma árvore simplesmente a contemplar os pássaros. Esta tira, eu sinto mesmo muita pena não ter maior resolução. Se for possível, depois eu ajusto a tira para que vocês possam ler com maior qualidade. Esta aqui, felizmente, lê-se bem melhor. Esta é uma tira semanal para quem ainda não estava esclarecido. O formato é completamente diferente, como vocês podem observar. E eu acho que esta tira, de certa maneira, quem não se identificar com esta tira, acho que é uma pessoa com muita sabedoria e já com uma maturidade acima da média, diria eu. E o que é esta tira, pelo menos a mim pessoalmente, me traz? Traz-me 2 coisas. Primeiro, a quantidade de desejos que eu tenho e o que eu queria que acontecesse, e depois como é que eu conduzo esses desejos, ou como é que eu conduzo esses desejos dentro de mim. E é de uma forma muito interessante, é
uma racionalização. Eu justifico-me. E nós muitas vezes nos justificamos, nós nos racionalizamos perante as nossas condutas mais infantis. Elas não deixam de ser, os desejos, de certa maneira, podem não deixar de ser egoístas, infantis, impossíveis, mas nós rapidamente ficamos em paz, em harmonia com eles, através da racionalização. Eu acho que este aqui é dos melhores truques que nós, como adultos, podemos nos recorrer para lidar com a impossibilidade da realização dos nossos desejos. Esta tira, infelizmente, também é de domingo e, infelizmente, não dá para ler assim tão bem. O que é que esta tira basicamente nos traduz? Basicamente, Calvin está-nos a dizer: eu não gosto da realidade. Não gosto da realidade. A realidade devia ser de uma maneira diferente. Devia ser como uma televisão. Eu tinha o comando e passava para as cenas que eu queria. A informação devia chegar até mim de uma forma toda digerida, toda processada, não havia dúvidas, tudo de uma forma mais direta. E eu acho que, de certa maneira, isto reflete também, pelo menos a mim, o que eu queria, não é? Eu gostava que a vida fosse conduzida de uma forma quase, não estou a dizer de formato televisivo, mas certos aspectos da realidade eu gostava que fossem da maneira como eu imagino, como eu fantasio, na verdade, como eu fantasio. Ter um comando, olha, agora vou passar à frente as horas do meu trabalho. Fiz, já estou em casa. Agora vou passar à frente, deixa cá ver, chata da minha vizinha, vou passar à frente. Agora estou aqui em frente à televisão, estou aqui a pause. Que fixe, estou aqui sem fazer nada. Estou na praia, pause. Gostava que isto aqui durasse para sempre. Infelizmente, nós não podemos, a realidade, o peso da realidade sobrepõe-se às nossas fantasias e nós não conseguimos, de certo, não estamos capacitados para alterar. E o que é que faz Hobbes? Hobbes, tão distraído que Calvin está, que Hobbes, representando a vida, faz-lhe uma rasteira. E a vida faz-nos muitas vezes uma rasteira, porque nós estamos tão imersos nas nossas fantasias, em lutar contra o fluxo da vida, que ela nos prega uma rasteira para que a gente vá atrás dela, ou siga o curso dela, que ela nos propõe. E agora, para terminar, porque vocês já estão fartos de rir comigo, em termos de conclusão, eu trago-vos a última tira da série de Calvin and Hobbes. Esta foi a última tira que foi desenhada e foi publicada a 31 de dezembro de 1995. E o que é que esta tira nos traz? Eu acho que esta tira é maravilhosa. É uma pena que vocês não consigam ler, mas esta tira é muito semelhante a uma tira seminal que nós encontramos, que é: o mundo está cheio de possibilidades. Não é o ano novo que nos traz novas possibilidades. Não é o nosso aniversário que nos traz novas oportunidades. Não. O mundo, a cada dia, está cheio de novas possibilidades. E são os nossos moldes de adulto que muitas vezes nos limitam às possibilidades, à capacidade de explorar que uma criança tem. E é com aquelas palavras estas últimas palavras que Calvin transmite, que eu vos vou ler em português, que vos deixo. É um mundo mágico, Hobbes, velho amigo. Embora vamos explorar. Ou seja, é este convite que eu vos lanço, a explorar o vosso mundo interior e o nosso mundo exterior, que, tal como Calvin faz, que através do olhar da filosofia eu vos faço.
Mais uma vez peço desculpa pela qualidade. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se não, espero que se tenham divertido minimamente. Muito obrigado.